E subiu Abrão do Egito, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele para o Neguev. E Abrão era riquíssimo em gado, em prata e em ouro. E fez as suas viagens de Neguev até Betel, até o lugar onde havia estado antes, entre Betel e Ai, ao lugar do altar que havia feito ali no princípio, e invocou ali o nome do Senhor. E Ló, que andava com Abrão, também tinha ovelhas, bois e tendas, e a terra não os podia sustentar para que habitassem juntos, porque os seus bens eram muitos, e não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló, e os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Peço-te que não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que toda ela era bem regada, antes de o Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. Assim se apartaram um do outro. E Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta os olhos agora, e olha desde o lugar em que estás para o norte, e para o sul, e para o oriente, e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Então Abrão moveu as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abrão partiu como o Senhor lhe dissera, e Ló foi com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que haviam adquirido em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e os cananeus estavam então na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E dali partiu para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor.
E partiu Abrão de jornada em jornada para o Negueve. E houve fome na terra, e desceu Abrão ao Egito para ali peregrinar, porque a fome era grave na terra. E aconteceu que, quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: Eis que agora sei que és mulher de formosa aparência. E acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher, e me matarão, mas a ti deixarão viver. Diz-lhe, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por causa de ti, e a minha alma viva por tua causa. E aconteceu que, quando entrou Abrão no Egito, os egípcios viram que a mulher era formosa à vista. E viram-na os príncipes de Faraó, e a laudaram diante de Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. E ele fez bem a Abrão por causa dela, e lhe deu ovelhas e bois, e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Mas o Senhor feriu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então Faraó chamou a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: É minha irmã, para que eu a tomasse por mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens a homens sobre Abrão, os quais o enviaram, com sua mulher e tudo o que tinha. E era toda a terra de uma só língua e de umas mesmas palavras. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Ei-los, façamos tijolos e queimemo-los bem. E tomaram tijolos em lugar de pedra, e betume tiveram por argamassa. E disseram: Edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cuja cúspide toque os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. Agora, nada os fará desistir do que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome dela Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem, de idade de 100 anos, gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E Sem viveu depois que gerou a Arfaxade 500 anos, e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos, e gerou a Selá. E Arfaxade viveu depois que gerou a Selá 403 anos, e gerou filhos e filhas. E Selá viveu 30 anos, e gerou a Éber. E Selá viveu depois que gerou a Éber 403 anos, e gerou filhos e filhas. E Éber viveu 34 anos, e gerou a Peleg. E Éber viveu depois que gerou a Peleg 209 anos,
e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos e gerou a Serugue. E Reu viveu depois que gerou a Serugue 207 anos e gerou filhos e filhas. E Serugue viveu 30 anos e gerou a Naor. E Serugue viveu depois que gerou a Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos e gerou a Tera. Estes são os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. E estes filhos tiveram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mecheque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã foram Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Seus descendentes se espalharam entre as ilhas das nações em seus territórios, segundo suas línguas, segundo suas famílias e suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi valente caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, valente caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Depois, ele foi para a Síria, onde edificou Nínive, Reobutei, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá, inclusive a grande cidade, Reobotei. Misraim gerou Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Os Jebuseus, os Amoreus, os Girgaceus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvedeus, os Zamariteus e os Amateus. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. O limite dos cananeus foi de Sidom para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. E também nasceram filhos a Sem, pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Elão foram Us, e os filhos de Assur foram Eliúde, e Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. Éber teve 2 filhos. Um se chamou Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodade, a Selefe, a Azarmavete, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Diclá, a Obal, a Abimael, a Sebá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram os filhos de Joctã. Estas eram suas regiões de habitação,
desde Messa, indo para Cefar, na região montanhosa do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estes são os descendentes dos filhos de Noé, segundo suas gerações, em suas nações. E destas se espalharam as nações pela terra depois do dilúvio.